Vamos lá, pessoal. Inicialmente, queria agradecer o pessoal da Prospecta, agradecer a presença de todos os participantes nesse dia, nessa segunda-feira. E início de fevereiro, né? Depois de um mês de janeiro, que alguns acham que passou rápido, outros acham que demorou, mas estamos aqui em fevereiro para a gente começar a dar os primeiros passos aí para ajudar vocês a se tornarem clínicas e consultórios em conformidade com as normas e com as leis do país. Então, breve apresentação, nós somos a 3C Corporate Law, nós somos um escritório de advocacia com sede em Alphaville e também uma célula, um braço em Belo Horizonte. Tenho experiência aí no meio corporativo e com atuação judicial há mais de 10 anos, e nosso foco é baseado, né, nos 3 Cs: compliance, e dentro de compliance LGPD, consultoria e contencioso. Para quem não sabe, contencioso é demanda judicial. Então, qual que é o nosso foco? Os 2 primeiros Cs: evitar a demanda judicial, mas caso os nossos clientes precisam de alguma atuação, nós também temos expertise nesses pontos. Se vocês quiserem deixar no chat aí, o que vocês acham, quais são os seus maiores desafios, eu não consigo ver agora, mas depois eu vou pegar e a gente pode até elaborar um outro material para vocês, uma outra aula. E quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí na área de vocês, do ponto de vista jurídico. Uns desafios que nós decidimos trazer aqui para vocês são os maiores desafios que nós vemos e enxergamos para as clínicas e para os dentistas, que é a questão contratual, questão de LGPD, cobranças de dívidas e gestão de ativos e passivos da empresa, e também demandas trabalhistas. Então, a gente vai trabalhar, basicamente, com base nesses temas e nesses problemas que a gente tem o objetivo de auxiliar os nossos clientes. Então, sobre contratos, LGPD, gestão de ativos e passivos e questões trabalhistas. Sobre a elaboração de contratos, a gente tem tanto o braço de elaborar quanto o braço de revisar contratos no nosso serviço, na nossa prestação de serviço. Então, a elaboração de contrato, ele tem o objetivo, né, de iniciar um contrato do zero, e revisão de contratos é alinhar, ajustar e consertar alguns problemas que a gente encontra. Uma das demandas que a gente tem bastante quando a gente começa a trabalhar com dentistas, com clínicas e na área de saúde como um todo, é que vários profissionais acabam pegando contratos que já são padronizados. Então, ou joga no chat GPT, que agora está comum, ou acabam pegando na internet, compartilhando, há muito compartilhamento desses contratos em até grupos, e a gente entende que é uma economia que a gente quer fazer. Tem muitos advogados que, inclusive, fazem isso. Só que a gente precisa estar atento aos riscos dessas práticas. Porque quando a gente pega um contrato que já está construído e bem padrão, ele não leva em consideração as particularidades que o seu negócio tem, a sua pessoa, a sua toda a prestação de serviço que você tem naquele momento, então o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua clínica. Cada contrato deve ser feito para cada dentista, para cada clínica, para que a gente possa resguardar aquele cliente. Então, a gente tem que tomar o cuidado, porque alguns pontos que a gente traz como riscos de não elaboração e revisão do contrato podem acabar afetando, e aí afetando o que a gente mais quer como empresários, que a gente mais tem medo, que nós tememos, que é o bolso. Então, a gente nomeou aí 5 situações de riscos, né, e que influenciam diretamente no bolso, influenciam diretamente no na nossa execução ali diária do nosso trabalho, que é a interpretação divergente, e aí está muito relacionado com o que eu falei sobre pegar o contrato geral, generalista, e não se atentar com as particularidades do seu serviço.
Então, esses contratos gerais, eles tendem a ter cláusulas muito abertas e que essas cláusulas abertas acabam não trazendo nenhum benefício para vocês. Então, você acaba deixando que várias interpretações sejam dadas para uma mesma cláusula e a gente poderia cercar isso com um contrato bem redigido, um contrato específico. Além disso, cláusulas abusivas. A gente precisa se atentar, nós vamos falar aí um pouco sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as relações, né, de dentistas e de clínicas e como que isso aplica. Então, a gente precisa de tomar cuidado em elaborar cláusulas que estejam de acordo com a lei, mas que a gente consiga resguardar vocês. Então, é preciso ter atenção com os contratos para que a gente evite cláusulas abusivas nos nossos contratos e, eventualmente, numa judicialização, a cláusula abusiva ela pode anular todo o contrato. E a anulação de todo o contrato permite que um juiz ou que o desembargador, na hora de julgar o seu caso, ele julgue como bem entender, utilizando tudo que é benéfico para outra parte. Vamos pensar assim, se a gente chega com um contrato com uma cláusula muito abusiva e o juiz ele acaba por anular esse contrato, a gente fica com o juiz ele fica com uma má visão da gente ali no processo judicial. Então, é necessário que a gente tenha um cuidado com as cláusulas abusivas também, a gente precisa de respeitar as normas e precisamos também proteger vocês. Então, o nosso objetivo é sempre estar de acordo com a lei e também evitando que prejuízos recaiam sobre vocês. Outro ponto crucial é omissão sobre aspectos contratuais, como rescisão, multas e prazos. Às vezes, aquele contrato ali que a gente tem, que é muito padrão, ele não leva em consideração certos prazos que a gente poderia utilizar, certas garantias que a gente poderia não utilizar, por exemplo, aspectos relacionados a multas, às vezes o contrato tem uma multa abusiva ou ele tem uma multa muito inferior ao que poderia ser cobrado. Então, a má execução e a má elaboração e revisão desses contratos acabam afetando a própria execução do contrato por vocês. E outro ponto, impossibilidade de cobrança judicial, nós vamos tratar um pouco dessa dor mais tarde, quando falarmos de gestão de ativos e passivos, mas a gente tem na cobrança de dívidas algumas facilitações de cobrança, como ir diretamente para uma execução, ao invés de uma ação de cobrança. Só para vocês terem uma ideia, uma execução dura 1 ano, uma ação de cobrança pode durar até 5, e isso tudo por conta de cláusulas contratuais e a forma como aquele contrato ele está escrito e como ele está formalizado. Então, olha a diferença que pode gerar em uma cobrança de um cliente que às vezes foi lá, fez um tratamento de 20 mil reais, não pagou, e aí você poderia receber isso em 1 ano, e por uma cláusula indevida, pela informalidade do contrato, acabou que você vai conseguir tentar cobrar em 5 anos. Em 5 anos, a chance desse cliente dissipar bens e acabar frustrando a expectativa de cobrar é muito maior. E, por fim, algo que afeta diretamente o bolso são multas e penalidades. E aí a gente tem um exemplo que eu trouxe de uma notícia aqui na cidade de Guarulhos. Eu sou de Alphaville, aqui em Barueri. O Guarulhos é próximo, então o PROCON acabou multando uma clínica odontológica por desrespeito aos direitos do consumidor. Então, a gente tem aí a influência tanto da cláusula abusiva aqui, quanto das multas. Então, esses riscos que a gente trata aqui são riscos que podem acontecer em conjunto ou somente um deles. Pode ocorrer somente uma multa, pode ocorrer somente uma revisão de contrato, ou pode ocorrer 2 situações em conjunto. Ou seja, o risco seria maior e o prejuízo maior também. E aqui o que a gente traz sobre responsabilidade civil, que é o que a gente trata quando algum prejuízo, algum dano é ocasionado ao nosso paciente. Então, a gente tem que definir aí que a responsabilidade do dentista é a responsabilidade que a gente chama de subjetiva. E o que significa isso? A gente precisa de mostrar que houve erro, negligência, imprudência, imperícia, um dano,
e o nexo causal. O que é um nexo causal? É a relação direta entre o ato do dentista e o próprio dano. Se alguém tiver alguma observação, que já passou por uma situação dessa, ou tiver alguma dúvida, pode deixar no chat também. Então, o dentista, ele tem essa particularidade que é responder quando houver erro, negligência, imprudência ou imperícia. Já a clínica, como pessoa jurídica, ela é responsabilizada no que a gente chama de responsabilidade objetiva, que só basta o dano e o nexo causal com alguma conduta. Então, quando a gente trata de responsabilização da clínica, ou seja, ela vai responder como pessoa jurídica, com uma restrição de bens, algo nesse sentido, ela não responde por isso aqui, porque ela é pessoa jurídica. Então, o dentista, ele pode ser afastado da responsabilidade pessoal dele por existência ou inexistência de negligência, imprudência e imperícia. Ao contrário disso, a clínica tende sempre a responder. E aí é o que a gente precisa de ter muito cuidado na nossa elaboração de contratos, tanto com o paciente quanto contratos PJs, porque com o contrato com o paciente, a gente precisa definir muito claro que a obrigação do dentista é uma obrigação de meio, e não de resultado específico. E aí, por exemplo, se a gente não deixa isso tudo muito bem exposto no contrato, pode gerar aquela interpretação indevida e uma responsabilização dos dentistas aí por um dano moral, por um dano material, conforme a gente vai trazer aqui. Então, geralmente, os erros que geram, né, uma responsabilidade, não só erros, mas as condutas, né, estão ligados a erros cometidos, e aí um prejuízo que a gente tem na contratação, então, erros cometidos pelos empregados, erros cometidos pelos dentistas que são contratados, falhas administrativas estruturais, como falta de equipamentos, infecção, erros na administração de medicamentos, atendimento deficiente ou demora no socorro ao paciente. Tem em Belo Horizonte, eu estou em Alphaville, mas já morei em Belo Horizonte, nós tivemos uma grande clínica lá que passou por essa situação de demora no socorro do paciente, o paciente acabou falecendo, gerando aí uma responsabilização da clínica. E aí os danos que a gente geralmente trabalha dentro da responsabilidade civil, danos materiais, que são os danos especificamente que tocam o bolso do paciente que sofreu algum prejuízo, dano moral e dano estético. E uma particularidade que a gente tem é que antigamente dano moral e dano estético era um ou outro, e agora eles são aplicados em conjunto. Ou seja, em um caso específico pode ser que por algum erro cometido por algum terceiro dentro da clínica de vocês sejam condenados a pagar dano moral, dano material e dano estético, dependendo da situação e do caso. Então, para a gente se defender e para a gente criar teses que defendam dentistas, a gente precisa sempre de trabalhar que não houve erro e negligência, e como que a gente prova isso? Por uma boa elaboração de contrato, por uma boa demonstração pelo termo de consentimento, por exemplo, por uma boa demonstração dos procedimentos internos, então, deixar todos os documentos, os laudos, tudo do paciente que você puder guardar e evidenciar aquilo ali, isso resguarda vocês de que não houve um erro ou uma negligência. Por exemplo, o medicamento que está sendo indicado para o paciente, medicamento que foi utilizado, isso tudo deixar toda a prescrição, tudo certinho, bem guardado na pasta do paciente, porque qualquer coisa que aconteça depois, vocês têm uma possibilidade de se resguardar. Então, é mesmo anotar tudo, indicar tudo que ocorreu e que vocês precisaram de utilizar e guardar mesmo para que a gente possa, eventualmente, numa demanda, conseguir proteger vocês. Outro ponto que a gente trata também é que o dano não decorreu do atendimento prestado, e isso está diretamente ligado ao que a gente já havia falado sobre inexistência de erro e negligência, e também com o resguardo de vocês com todo o conteúdo e material
que vocês puderem resguardar sobre o paciente e para que a gente demonstre que não tem relação, que há inexistência de nexo causal. Outro ponto muito comum e que também está dentro da parte de elaboração contratual é a elaboração de um bom termo de consentimento e também não termo de consentimento padronizado, para que a gente possa resguardar as situações em que houve consentimento, que o paciente sabia dos riscos de tratamento X ou Y. E também existência de causas externas que aí afastam a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Só um minuto. No caso do paciente, por exemplo, ele está com um ponto após um procedimento e ele precisou de um outro médico e esse outro médico receitou para ele um medicamento que acaba deixando aqueles medicamentos tipo AS, que deixam o sangue mais ralo. Então, pode ser que ele, com aquela situação do dente, tome um remédio, não comunique aquele outro médico da situação que ele está com o ponto, que ele está com aquela situação, e pode ocorrer uma hemorragia, o cliente parar no hospital, e aí, como que fica? Responsabilidade do dentista, responsabilidade do médico, e aí, a gente trazendo todas as demonstrações certinhas, a gente consegue demonstrar que não houve culpa do dentista, que aquele caso foi uma situação externa que atrapalhou o andamento da cicatrização e gerou um dano que o dentista não tem nada a ver com aquele fato. Então, acho que é até esse caso aí que eu citei de erros em procedimentos estéticos em Belo Horizonte. Clínica odontológica responde por dano causado por erro de laboratório. Então, aí é um cuidado que a gente precisa de ter com próteses dentárias, porque aí, como eu disse, né, a clínica ela responde objetivamente. Então, quando há uma situação com o terceiro, como uma prótese, o juiz e o Poder Judiciário não está querendo saber se houve negligência, imprudência e imperícia por parte da clínica. A gente não analisa isso por parte da clínica. Então, por isso que é preciso de cuidado e que a gente se atente à elaboração de contratos internos para a gente consiga evitar a responsabilização da clínica ou do dentista da forma que for menos lesiva em situações e danos que eventualmente possam ocorrer. Aqui um outro ponto agora, saindo um pouco da responsabilidade da parte contratual, a gente tem gestão de ativos e passivos. Hoje o nosso país, ele sofre muito, é até uma notícia que eu trago, nós sofremos muito com a inadimplência. Então, sempre que a gente trata de cobrança de ativos e passivos, tanto para nossos clientes que são clínicas e médicos e dentistas, quanto para empresas em geral, quase 100% das empresas, elas possuem um passivo muito grande, um ativo muito grande a receber, e passam uma dificuldade, inclusive, de tempo para isso. E poucos se atentam que uma boa assessoria jurídica, um escritório de advocacia é responsável por cuidar disso. Então, isso acaba tirando vocês um pouco dessa parte menos operacional, da execução do serviço de dentistas, e colocando vocês numa parte administrativa, às vezes executada até por uma atendente ou por uma secretária, que não vai ter o cuidado e o manejo correto de como a gente pode cobrar, quais meios a gente pode utilizar, pode negativar, pode protestar, pode entrar com aquela execução que eu falei e cobrar em um ano, ou o seu contrato não permite, teria que ser por meio de uma ação de cobrança. Então, com uma assessoria jurídica, a gente consegue ter isso muito perto da gente e que um terceiro que tenha a capacidade técnica consiga executar. Então, aí a gestão de ativos e passivos, ela é tanto para que a gente possa cobrar, quanto a gente possa criar estratégias para efetuar pagamentos. Da mesma forma que a gente tem pessoas que devem a gente, porque estamos em particularidades de pagamentos e, eventualmente, apertou aquele mês, o mês de janeiro, por exemplo, apertou, aconteceu alguma coisa,
a gente vai precisar de comprar novos materiais, enfim, a gente pode manejar isso com o escritório de forma que a gente organize quais pagamentos podem ser efetuados, como que a gente pode negociar, eventualmente, precisei de fazer um empréstimo com o banco está me cobrando abusivamente, não sei quantos por cento de juros e multa, tá certo, como que eu posso negociar? A gente já chegou a fazer negociação com o banco para diminuir, chega a 80%, a 90% da dívida. Então, assim, é uma coisa muito importante, tanto para vocês cobrarem dívidas, quanto para vocês pagarem dívidas. Às vezes a gente paga dívidas bancárias que são elevadíssimas e que a gente já pagou, a gente não consegue rediscutir, e a gente, com uma assessoria jurídica, ali, um advogado próximo, a gente, com a chance de consultar, pode acabar pagando menos, e isso influencia, né, no final do mês, no final do ano, no nosso caixa, no nosso fluxo de caixa. Então, os riscos de não ter uma gestão de ativo passivo, perda financeira, então, tanto com a nossa, né, cobranças indevidas que a gente deixa de cobrar ou faça cobrança indevida, deterioração do nosso fluxo de caixa. Então, se a gente deixa de recuperar dinheiro, a gente acaba comprometendo o pagamento de fornecedor, colaborador, outras situações. Prescrição do direito de cobrança é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente vai empurrando com a barriga, ou a gente acha que, por exemplo, cobrança são 5 anos, mas cobrança de cheque são 3 anos. Então, se o cliente pagou com cheque, às vezes você vai deixar empurrando, vai empurrando, vai empurrando, passou 3 anos, você acha que é 5, e aí, nesses 5 anos, você não consegue cobrar porque foi dado com cheque. Então, isso é uma coisa que acontece muito com o cliente. O cliente aceita por cheque, e aí vai a pessoa que está devendo fica empurrando com a barriga, fala que vai pagar, e a gente tem um tanto de coisa para resolver na nossa vida como empresário. E aí isso vai passando, 3 anos passa rapidinho, e a pessoa perde a chance de cobrar aquilo judicialmente e ter recuperação daquele direito, daquele dinheiro. Além do impacto na imagem e credibilidade, a gente tem aí que a falta de gestão financeira pode afetar a imagem, e aí uma das coisas que a gente mais tem como prejuízo ultimamente nas empresas é o prejuízo de reputação, que chega a ser inestimável. Eu tive a oportunidade de prestar serviço para o Grupo Carrefour, e tem aquela situação de que ocorreu lá, houve o assassinato de um cliente. Aquilo ali gerou um prejuízo de milhões de reais para a empresa, além do prejuízo financeiro, que teve que pagar com indenização, mas o prejuízo reputacional, que é como a gente chama dentro do compliance, ele afeta de maneira, assim, incalculável uma empresa. Então, a gente está falando de uma empresa grande, mas de uma clínica que seja, eventualmente, só você ali, uma situação de descuido financeiro pode acabar queimando aí a sua imagem no mercado, e a gente precisa de estar tendo muito cuidado com isso, que a melhor forma é tendo uma assessoria, uma consultoria que te ajude nesse ponto. E, além disso, custos maiores sempre que a gente, né, vai atrasando o recebimento ou o pagamento, e a gente não cuida da gestão de ativo e passivo da nossa empresa, a gente está aumentando aí a dívida ou diminuindo aquilo que a gente poderia receber. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Acredito que vocês já tenham tido algum contato com isso ao longo da carreira de vocês. E parece ser distante, mas não é. A LGPD, ela é muito importante para profissionais da saúde, principalmente dentistas. Por quê? Lembra do que eu pedi para vocês guardarem todo o conteúdo do cliente, tudo que foi prescrito para ele, todos os dados para ele? Isso ali são dados pessoais sensíveis. E se isso vazar, isso gera uma indenização moral ao cliente e uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados.
e isso pode parecer distante, que ainda não tem muitas multas, mas a gente sabe o contexto do nosso país, e a gente sabe que o nosso país ele está numa crise e estão tentando arrumar um jeito de cobrar de tudo, de todos os lados, por parte do governo, e aí não estou fazendo nenhum lado de governo, nem pró ou contra o governo atual, mas é uma realidade que a gente tem, não só desse governo, mas de todos que passam, né? Quem sofre sempre é o empresário, quem sofre sempre é quem está ali tentando gerar lucro para o país, então vai doer mesmo no bolso da gente como empresário. Então, é importante a gente ter o cuidado para evitar multas e penalidades, perda de confiança, exatamente como eu disse, a gente tem trabalhado muito a questão reputacional, litígios e indenizações, o impacto operacional que a gente tem também nos casos de inadequação da LGPD. Um exemplo de impacto operacional que a gente tem é o ransomware. Não sei se vocês conhecem o ataque ransomware, um ataque que um vírus pode acabar entrando no seu sistema interno e pegando todos os dados do seu cliente, apagando aí do computador de vocês, do sistema de vocês, e aí vocês têm uma situação extremamente complexa, porque esses dados podem ser vendidos na internet, podem ser vendidos na dark web, e aí o prejuízo financeiro e prejuízo reputacional é grande nesse tipo de caso. Eu vou trazer algumas matérias disso. Então, um dos pontos da LGPD também, antes e depois de pacientes, inclusive, né, houve uma autorização aí por parte do Conselho Federal sobre esse ponto, e a gente precisa de ter um cuidado, porque às vezes a gente faz o antes e depois e não tem o colhimento de nenhum termo do paciente autorizando aquele uso. E aí você postou sem autorização do paciente, o paciente pode ser grato a você, mas aqui no dia de amanhã, ele pode ter uma oportunidade de vir na internet que antes e depois pode gerar dano moral, se não tiver nenhum documento assinado, ele pode entrar com uma ação contra vocês. E aí a gente precisa de se atentar a isso e elaborar um bom termo de uso de imagem para pacientes. Então, como eu disse, né, os dentistas e as clínicas, elas estão lidando com dados extremamente pessoais e também sensíveis. Então, informações como CID, informações como exames e prontuários, informações pessoais, são considerados dados pessoais sensíveis e tem uma forma de tratamento pela lei muito específica, que, se não cumprida, pode gerar alguns prejuízos. Outro ponto que a gente tem muito importante dentro da LGPD é que vocês tenham um encarregado de dados, que é o chamado DPO. Esse encarregado de dados é o profissional que vai ficar responsável por cuidar de todos esses dados do seu paciente. Então, tudo que o seu paciente tem, todos os dados que você tiver dos seus pacientes, eles são tratados pelo encarregado de dados. Ou seja, o encarregado de dados vai atrair para ele a responsabilidade de cuidar daqueles dados juntamente com a empresa. Então, aconteceu qualquer fato que precise de notificar o governo, ou com qualquer fato relacionado a dados pessoais que a empresa precisa de atuar, quem atua para a empresa, quem atua para os dentistas, quem atua para as clínicas, é o encarregado de dados, e é uma obrigação da lei. Isso é obrigatório, independentemente do tamanho da empresa, independentemente do porte, se é MEI, se está no Simples, é obrigatório que a empresa tenha um DPO, um encarregado de dados. E quais são as penalidades da LGPD? E aí são penalidades pesadas mesmo que a gente tem, que a advertência, geralmente, o primeiro fato, a primeira ocorrência gera uma advertência, mas depois é multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões, multa diária, publicização da infração, e isso é o que está relacionado ao que eu venho falando de contexto reputacional. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados vai determinar que o jornal publique que a dentista tal, a clínica tal,
não vem cumprindo com a LGPD, que ela violou os dados de não sei quantos pacientes. Então, imagina isso no contexto de internet que a gente tem, no contexto virtual, que a gente tem o prejuízo que pode gerar para vocês. Bloqueio e eliminação de dados, e aí pode ser que a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, determine que vocês joguem fora todo o contexto de laudo de pacientes, tudo aquilo que foi guardado por vocês, porque houve uma violação, suspensão total do banco de dados ou parcial e proibição de atividades de tratamento de dados. Isso aí, se proíbe a atividade, o tratamento de dados, por exemplo, de clínicas, paralisar a operação de vocês. Óbvio que isso é muito discutível no judiciário, eventualmente paralisação da atividade de vocês, mas é uma realidade, pode ser que aconteça, e aí, por mais que eu acredite que não possa acontecer, né, esse impedimento e que pode ser uma violação, até que você receba essa notificação, tenha que cumprir, questione isso, pode ser que você pare ali 15 dias a sua operação e isso gera um prejuízo. Então, aí a gente tem, né, como eu falei, a NPD, ela ainda está muito nova, assim, na questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem multado só grandes empresas, mas aí já vem aumentando. A gente vem aumentando muito o número de fiscalização e de multas contra empresas. E aí, não só por uma questão de cumprimento da LGPD, mas também pelos ataques hackers, e é importante a gente cumprir com a LGPD, porque a LGPD tem uma parte dela que trata da segurança cibernética das empresas. Então, quando você tem uma implementação da LGPD, você trabalha junto com o escritório, com o advogado que está te auxiliando na sua segurança cibernética. Então, a gente tem um caso de ataque aí de uma clínica de estética que acabou aí vazando imagens íntimas de clientes. Até pegando um gancho nisso, Pedro, recentemente uma clínica que a gente atende, não sei o que aconteceu, mas eles tiveram o WhatsApp hackeado. Então invadiram lá, alguma coisa aconteceu e o pessoal teve o acesso ao WhatsApp deles. Uhum. E aí, os pacientes não sabem nada disso, então eles estavam se passando ali pela clínica e mandando Pix, né? Ah, seu tratamento com desconto, lembra aquele orçamento que você fez? Valor de tanto, o pessoal recebendo, entendeu? E aí, o paciente, ele não sabe que não sabia disso, né? Então, por isso que daí a importância dessa questão de registrar, de comunicar, de se proteger, né? Hoje em dia tem, infelizmente, golpe de todo lado, então é importante vocês tomarem cuidado com o que vai clicar, com o que vai suspeitar ali de informações, às vezes recebeu ali alguma coisa meio estranha, se certificar de que realmente, né, é um link seguro, né? Porque senão dá um problemão gigante, né? E infelizmente depois vai sobrar para a clínica também. Exato. E é interessante que eu atuei em um caso que uma empresa, um cliente nosso, teve de ataque também, e aí fica o questionamento, né? Esse cliente vai ter confiança depois? Ele vai indicar? O prejuízo é muito maior que a gente tem. E que a gente tendo uma assessoria, a gente consegue ali, com o encarregado de dados, para efetuar todas as análises que precisam ser feitas para evitar que aconteça novamente. Eventualmente, toda elaboração de boletim de ocorrência e busca por quem está praticando aquele golpe ou conseguir restituição de valores, isso tudo é tratado pelo profissional que está contratado. Então, é uma dor de cabeça a menos que o profissional, que, né, o empresário tem aí na realidade dele. E por que é muito comum acontecer com dentistas? Porque os dados que são tratados por vocês, quando vocês vão fazer um tratamento, eles são dados que são comprados por altos valores na dark web, na internet. Então, assim, a gente tem, às vezes, dados pessoais de doenças, e aí plano de saúde está
compra esses dados, quer saber desses dados, porque o plano de saúde tem o cuidado de não pagar eventualmente por um tratamento se aquela pessoa já tinha aquela doença. Então, tem toda uma particularidade, tanto, né, plano de saúde, quanto questão comercial, que é, por exemplo, se você sabe que o seu paciente ele tem alguma conformidade, sei lá, diabetes, isso é uma coisa que, às vezes, ele não tem na internet, as pessoas não sabem. Mas aí a indústria farmacêutica, ela compra, por exemplo, dados específicos para saber quais são as pessoas do mundo inteiro que têm diabetes e como eles podem vender um produto específico. Então, não ache que quando a gente recebe na internet aí, por exemplo, compre não sei o quê, ou você tem tal doença, essas propagandas que a gente tem diretamente, que a gente fica pensando assim, cara, como que eles sabem que eu tenho tal situação? Como que eles sabem que eu tenho tal doença? Como que eles sabem de tal interesse meu? Isso tudo está na internet, isso tudo tá nos dados que nós compartilhamos. Então, tanto aí quando a gente vai na farmácia que pergunta se a gente quer deixar o CPF, isso tudo vai gerando um emaranhado de dados que são conectados que a gente não tem noção do que é vendido, do que é comercializado, dos nossos dados pessoais, porque eles estão aí. Hoje a gente está no mundo totalmente globalizado e da internet. Então, aí, por mais que, né, como aqui eu falei, que a NPD não tem muita fiscalização direta e punição, mas é aqui que a gente sente os prejuízos, que são as sentenças por casos de violação de dados pessoais. Então, pode ser que a NPD ela não multe diretamente uma clínica, mas o cliente que não, né, que não teve não assinou o uso de imagem no antes e depois, ele entra com uma ação que houve violação de Lei Geral de Proteção de Dados, e aí haja uma punição. Então, a gente pode acabar respondendo como profissional, tanto direto para a Agência Nacional de Proteção de Dados, quanto para clientes e pessoas que sejam prejudicadas. Por fim, tratando agora da mitigação de riscos trabalhistas. A gente tem uma realidade dentro de clínicas e no serviço prestado por dentistas, que é a elaboração de contrato de PJ. E isso a gente precisa de ter um cuidado muito específico para que a gente evite, né, aí a condenação judicial por relação trabalhista. Então, quais são os riscos que a gente tem de não cumprir com essa mitigação de riscos trabalhistas? É o aumento de processo trabalhista. Então, entra muito naquela questão que eu falei de contrato padronizado da internet de PJ. Pegou qualquer contrato, não significa que você está resguardado. Então, pode ser que venha um processo trabalhista, e aí, na realidade de dentistas, a gente tem situações que aumentam as condenações, que né, a gente está com demandas de saúde, então tem uma maior condenação por isso, questão de horário é diferenciada, então a gente tem todas as particularidades que, às vezes, a não utilização de bons contratos de PJ gere um prejuízo financeiro por processo trabalhista gigante. Além disso, né, multas e sanções por não cumprir com o ordenamento jurídico relacionado à lei trabalhista e quais pontos a gente deve seguir, quais cuidados a gente deve ter. Danos a imagens também, isso aí está dentro um pouco de LGPD, então está ali dentro da sua clínica, e você está postando seu colaborador trabalhando, você está postando no dia a dia, será que aquele colaborador assinou um termo de uso de imagem? Pensa aí se vocês deram algum termo de uso de imagem para colaborador. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tem muitos pontos que a gente tem por trás que a gente precisa de analisar e cuidar para que vocês não sofram nenhum prejuízo, principalmente na demanda trabalhista, porque a demanda trabalhista é um calo no pé do empresário que a gente tem aí. Outro ponto, né, desmotivação de colaborador. Então, caso seja uma opção da empresa, e aí é uma opção mesmo, quero contratar CLT, e se você cumpre parcialmente a CLT,
isso ali pode gerar um descontentamento de colaborador, além do impacto financeiro, que a ação trabalhista não é só a condenação final, mas você tem, às vezes, perícia que você vai precisar de elaborar, e aí vai um perito, aí vai determinar se tem uma situação de periculosidade, qual que é o valor. Então, ali você está no meio do seu atendimento, chegar um perito, ou uma situação como essa, a gente tem aí um prejuízo para a clínica e para vocês aí. Então, a gente tem aí entendimentos que não estão consolidados. Então, aí houve um afastamento pelo STF de terceirização e confirmação, isso aí dentro do contexto médico, mas é muito parecido os entendimentos tanto de médicos como de dentistas. Então, a gente precisa de ter aí, eu não sei do tamanho da clínica de vocês, mas quando se a clínica já for um pouco maior e ela tiver uma quantidade de funcionários, a gente precisa de ter mais atenção ainda, ou se você está em crescimento, já é melhor ter atenção a partir de agora, para que a gente eventualmente mitigue os riscos de um vínculo trabalhista, um vínculo de emprego com todas as pessoas que estão trabalhando aí com vocês. Bom, a parte de conteúdo, nós chegamos ao fim e a gente tem aí umas soluções para vocês, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, no cenário que a gente tem atual, tanto de crescimento de punição, quanto da conscientização das pessoas, hoje a gente costuma dizer, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não sei falar o nome de 5 jogadores da seleção atualmente, mas eu sei falar o nome de todos os ministros do STF. Apesar de ser uma realidade mais próxima, mas há uns anos atrás a gente não sabia o nome de ministro do STF, e hoje a gente sabe. Então, as pessoas estão mais conscientizadas, as pessoas já ouviram o que é LGPD, as pessoas estão atentas também a oportunidades. Então, se a pessoa, o colaborador, ou um paciente se deparou com uma propaganda ou com uma situação no Instagram em que ele pode querer, né, receber indenização por danos morais, ele pode gerar uma dor de cabeça para vocês aí, desnecessária, por conta, né, do avanço da internet e de como a gente está mais atento a algumas questões. Então, o mercado jurídico de saúde está em expansão e evolução, então a gente tem aí, né, novas soluções jurídicas para dentistas e profissionais da saúde que não tinha antes. Então, antigamente não era comum a gente ter escritório de advocacia com foco em área de saúde, com foco em dentista. Hoje já é mais comum. A gente tem um crescimento de regulamentação e fiscalização, e também a LGPD, que hoje é muito crescente, principalmente quanto aos dados pessoais sensíveis de pacientes. Então, os desafios que vocês enfrentam nessas questões jurídicas são os riscos. Então, a gente, quando trata de risco, trata de tudo que a gente falou, o risco da elaboração do contrato, da má elaboração do contrato, o risco da não revisão, o risco de gestão de processo trabalhista, o risco de má gestão de ativos e passivos, e também um desafio que é enfrentado por vocês, a adequação de normas. Vocês devem responder a diversos órgãos e pessoas jurídicas no mercado que é extremamente regulatório, que provavelmente vai se tornar mais regulatório ainda. Então, quanto mais vocês conseguirem cumprir com esses desafios e ter uma parceria aí com vocês, será mais fácil. E aí as tendências, oportunidades que a gente tem, também consultoria especializada, mitigação de riscos trabalhistas e digitalização, expansão dos serviços médicos e odontológicos. E aí um presente, porque a gente está aí com o pessoal do Prospecta, a gente recebeu essa oportunidade de estar com vocês. Eu vou mandar um link para o Matheus, ele pode compartilhar aí com vocês, que os 5 primeiros que entrarem em contato vão ganhar um parecer durante um mês da nossa consultoria. Nós vamos estar aí do lado dos 5 primeiros que entrarem em contato conosco,
sobre contratos. Então, tudo que vocês quiserem saber de contratos, se vocês quiserem que reanalise contrato, nós vamos fazer para vocês. Vamos fazer um parecer também sobre LGPD e os riscos trabalhistas que vocês estão enfrentando. Mas, caso vocês não estejam entre os 5, os demais vão ganhar 50% de desconto no valor da nossa consultoria, e a nossa consultoria aí de 6 meses. Então, assim, é um baita presente para vocês começarem o ano de 2025 mais próximos do cumprimento das normas e para que a gente possa, né, melhorar aí o atendimento e serviço de vocês, que vocês possam focar mais nos pacientes e deixe essa burocracia, essas dores de cabeça com a gente. Porque aí vocês não vão precisar de preocupar com toda essa burocracia que o nosso país exige como empresários. Então, nosso objetivo é oferecer para vocês uma consultoria que diminua gastos e aumente o lucro de vocês. Boa, beleza. Ó, aí tá o contato dele, eu coloquei aqui no chat também. E no caso, gente, hoje, né, a gente tem aí diversas situações que a gente prefere, né, ter o conhecimento antes. Então, assim, para você não ser esse tipo de pessoa, né, porque eu queria saber esse conhecimento, né, hoje a gente vê, por exemplo, né, diversas clínicas que, infelizmente, aconteceu alguma coisa, tiveram algum problema, né, e aí depois, somente depois de ver o problema, somente depois de ver acontecendo, né, algo que às vezes a gente já viu alguém falar, né, é que se tomaram ali, foi as providências necessárias para, às vezes, pô, o negócio é real, pô, isso realmente acontece. Então, para não acontecer isso, né, é sempre importante a gente se resguardar. E olha quantas variáveis a gente colocou aqui, né? A gente está falando de paciente, que pode ser vários, a gente está falando de funcionários, colaboradores, a gente está falando de prestadores, fornecedores, né? Estamos falando da própria lei de forma geral, que há várias coisas, o segmento, né? Então, assim, quanto mais tranquilidade a gente conseguir deitar ali para dormir, né? Dormir sossegado, melhor. Porque a gente não sabe exatamente como que o outro ali está pensando, né? Recentemente, até na nossa clínica mesmo, teve um paciente lá que foi mal intencionado. Ele já tinha ido em outra clínica, ele já foi em outra clínica, já tinha um processo jurídico contra uma outra clínica, e ele tentou fazer o mesmo na nossa clínica, entendeu? Então, assim, o que acontece muito, infelizmente, tá? Espero que não aconteça com vocês, mas as pessoas, elas vão lá e ganham uma vez, seja porque a clínica não tem um resguardo, seja porque a clínica não tem o conhecimento, ou às vezes a clínica, tipo, não quero ter dor de cabeça, mesmo que tá certa, ela vai lá e faz um acordo para resolver de uma vez. E aí, no caso, o paciente, às vezes, pensa o quê, né? Pô, faço aqui, ó. Eu vou lá, pego isso aqui, assono no jurídico, o pessoal faz tudo, eu ganho uma porcentagem no final. E aí o pessoal, então, faz o quê? Vai em outras clínicas, né? Tentando fazer isso. Então, como viu que é, teoricamente, entre aspas, uma oportunidade de ganhar uma rendinha extra ali, infelizmente, tem pessoas que acabam indo por esse caminho. Por isso que é importante vocês tomarem cuidado. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, se quiserem de repente abrir o microfone eu colocando aqui no chat, senão eu vou falando. Então, assim, uma coisa que eu anotei aqui, Pedro, de repente se você puder passar um pouquinho para a gente, é referente à recuperação de inadimplentes. Né? Uma experiência aqui, tá, que a gente fez, eu sempre tentei fazer contato por ligação, áudio, mensagem no WhatsApp, tentei diversas abordagens, diversos números diferentes, né? E aí a gente fez essa experiência de recuperação de valores com um advogado. E foi muito interessante porque, tipo, quando a gente, só o fato de, tipo, ser uma empresa diferente da Prospectodon, de ser um escritório de advocacia, de falar alguns termos, né, de burocráticos, assim, jurídicos, de evitar, de repente, nome no Serasa, bloqueio, extrajudicial, umas coisinhas assim, e ser um escritório de advocacia, o pessoal magicamente respondeu. Com a gente, nunca respondiam. Alguns até bloquearam a gente, entendeu? Só que daí, quando foi, né, terceirizou, vamos dizer isso, o pessoal respondia, né? Então, eu penso que isso também deve ajudar bastante, né?
Sim, eu não sei por que que tem gente que tem medo de advogado, né? Mas aí não é nem, acaba que não é nem medo da gente, não. É porque realmente a gente acaba apresentando ali, né, uma oportunidade da pessoa pagar, de resolver aquele problema, e também apresenta para ele o que pode acontecer se ele não pagar. E querendo ou não, como advogados, né, nós temos mais meios para encontrar bens. Então a gente tem certas plataformas, não só bens, mas como os dados, e a gente consegue linkar dados com dados e bens de terceiros. Então, assim, se a pessoa tiver de má fé, ela não vai pagar. Mas tem pessoa realmente que está na dificuldade ali, que ela realmente, né, não sabe como que vai pagar, a gente consegue resolver isso de uma forma bacana. E se não conseguir, a gente tem diretamente o acionamento do Poder Judiciário. E aí, até, né, linkando com a elaboração do contrato, que eu falei sobre a ação de cobrança e execução. E se a gente, né, consegue fazer uma boa cobrança extrajudicial, eventualmente enviar uma notificação, a gente já chega no judiciário com potencial de conseguir recuperar muito maior. Então, a gente cria mecanismos para conseguir bloquear aquela pessoa, né, cercar ela, que ela ou ela vai pagar, ou ela, de certa forma, a gente vai trazer um prejuízo para ela a longo prazo. Então, ela vai começar a ter conta bloqueada, vai começar a receber oficial de justiça. Então, assim, é uma coisa que a gente consegue atuar como advogado e falar para ela, ó, vamos resolver, vamos pagar, a gente organiza com o cliente aqui como que você quer pagar, como que a gente pode fazer, e aí a gente consegue resolver de forma mais fácil. Boa. Bom, pessoal, então assim, ó, não sei vocês, mas as clínicas que normalmente a gente faz reunião, que a gente conhece por aí, né, que até que a gente atende, algumas clínicas acabam tendo inadimplência, né? Então, assim, o que eu acho importante, né? Se a gente hoje consegue ter um meio, então não sei se vocês sofrem com isso, mas eu sofria, né? Tinha lá uma base de vários leads, de vários pacientes, que a gente até entregou o procedimento, inclusive, mas a gente não teve ali o recebimento que foi o combinado. Né? Então é muito comum as clínicas terem, né, esse banco de dados, terem esse tipo de situação aí. Então eu acho que vale a pena pensar dessa forma, que às vezes a gente fica tanto no nosso mundo, né? Ah, não, porque o paciente não responde, porque o paciente não atende, porque eu tentei fazer isso, mas tem essa outra solução, tá? E eu posso segurar para vocês aí que funciona. E assim, tudo amigável, não precisou nem ir para outro caminho. O simples fato de ser um escritório de advocacia, entrar em contato ali com um ex-cliente ou com um paciente que seja, né, o pessoal já acaba, querendo ou não, dando mais valor, né, porque, igual o Pedro falou, não sei se é medo, não sei se é porque tem essa questão de outros meios, de outras formas, né, então realmente acaba passando ali mais autoridade para aquela pessoa. Mas ainda pegando esse tema, Pedro, em relação ainda à questão dos inadimplentes, e aí tudo acontece às vezes dependendo da forma de pagamento. Hoje é imprescindível para as clínicas o boleto bancário, porque nem todo mundo, ainda mais algumas clínicas que trabalham com ticket médio grande, infelizmente nem todo mundo possui um cartão de crédito com limite alto, ou possui uma entrada legal, ou o valor da mensalidade às vezes ficou alto. Então, assim, tem uma série de coisas ali que vão influenciando para que a gente utilize o boleto bancário como forma de pagamento. Então, assim, teve clínicas até que tentaram colocar e tiveram sucesso, mas às vezes por não ter esse resguardo, acharam que o boleto bancário não funcionou para ela ou para ele, né, por conta dessa questão das inadimplências. Por outro lado, outras clínicas colocam o boleto bancário, se resguardam, então tem um processo ali, porque o boleto bancário não é só você colocar ele ali e pronto, ele vai fazer tudo. Tem que ter um contrato legal, tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Então, pegando essa questão, como que a clínica, como que o dentista, ele pode, de repente, implementar ali esse boleto bancário, mas de uma forma que ele tenha o mínimo de, se de repente ele conseguir recuperar, o mínimo de resguardo, o mínimo de blindagem ali para ele conseguir trabalhar de forma mais segura, vamos dizer assim. A gente consegue trabalhar nesse ponto com a elaboração do contrato, e aí uma boa elaboração do contrato, que a gente consiga transformar esse contrato
tem um contrato que é um título executivo extrajudicial, que é o que a gente chama. Então, ele vira um título que é cobrável judicialmente pela execução e não pela ação de cobrança, que é o procedimento muito mais rápido. Então, a gente tem essa possibilidade por meio do contrato e, assim, ficar absolutamente à vontade de fazer pelo boleto, porque judicialmente a gente consegue ajuizar essa ação de forma bem rápida. Aí é uma questão realmente de decisão. O boleto ele tende a ter uma inadimplência maior, sim, mas com um bom contrato a gente consegue, né, trazer essa segurança jurídica maior. E até o nosso escritório, a gente tem indicação de plataformas que já fazem, né, você gera a emissão do boleto e ela já manda as cobranças da forma como você quer definir, e eventualmente, né, você tendo assessoria jurídica, passou ali 3 dias da cobrança do boleto, o seu jurídico, né, pela nossa equipe, já começa a cobrança. Então, é rápido, não pagou, 5 dias depois a gente já está indo atrás do cliente para conseguir resguardar. Quanto antes a gente tomar as medidas, mais chance de receber. Passou muito tempo, o cliente pode... Às vezes o cliente está no início de uma crise, ele não consegue pagar. Depois de um ano, se ele entrou numa crise, a chance dele ter saído, né, é grande. E nós somos profissionais liberais. E o primeiro que sofre com crise de cliente somos nós. Ele não vai deixar de pagar a água, não vai deixar de pagar a luz, não vai deixar de fazer compra, mas ele vai cancelar o plano da academia, ele vai cancelar o plano do fisioterapeuta, ele vai deixar de pagar o dentista, vai deixar de pagar o advogado. E então é nesse sentido. Com uma boa elaboração de um contrato e com essa assessoria, a gente consegue ir rápido atrás do cliente para tentar resolver. Boa! Dani, minha querida, gostaria de perguntar alguma coisa? Diga lá. Oi, Matheus, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Oi, Pedro. Oi, Dani. Era uma dúvida. Na verdade, queria entender qual é o seu entendimento jurídico em relação a contratos não iniciados. Por exemplo, eu fecho um contrato, o paciente paga, ele não inicia o tratamento e aí pede o dinheiro de volta. O meu contrato, ele prevê uma cláusula de 30%, que eu posso reter 30% desse valor. Eu já ouvi advogados dizerem que eu posso reter, e já ouvi advogados dizerem que, como o serviço ele não foi prestado, eu não tenho nada a reter, que eu deveria devolver 100% do valor. Qual o seu entendimento? Bom, esses contratos não iniciados, você, de certa forma, gastou o seu tempo ali e prestou seu serviço. O nosso serviço é tempo. Então, assim, se ele passou por uma avaliação, se você já iniciou um parecer sobre o que precisa de ser feito, eu acredito que é óbvio que na justiça pode acontecer de tudo, mas eu, né, indico aos clientes a colocarem. Eu diminuiria a multa, eu colocaria uma multa de 10%, no máximo 15%. 30% eu já acho que é uma multa um pouco perigosa da gente trabalhar. Mas 10% a 15% é totalmente justo, porque você já iniciou. Tem embasamento jurídico para caso, né, a pessoa vá pleitear isso na justiça, da gente dizer que de alguma forma houve aí um gasto de tempo, seja por planejamento que foi feito, por avaliação, por uma equipe toda que, né, fez o contrato, recebeu, então, assim, várias pessoas foram envolvidas nesse processo, né? Exato, sim, exatamente isso. Beleza. Ô, Dani, deixa eu aproveitar aqui, daí uma outra coisa que a gente vê o pessoal fazendo, por exemplo, por mais que o paciente ele não chegou a iniciar o procedimento, às vezes o caso dele foi para o laboratório, então a gente pode mencionar isso, olha, então o teu caso ele foi para o laboratório, a gente já teve um custo inicial, né, então a gente tenta passar, sai muito mais em conta a gente continuar o teu procedimento do que a gente, de repente, partir por esse caminho. Então, mas geralmente são contratos mais altos, assim, contrato de protocolo, aí a pessoa deu a entrada, chega em casa, conversa com o marido, conversa com o filho, pensa melhor. Isso, aí não quero me comprometer 12 meses pagando isso, aí não quero mais, eu fiquei com medo. Fiquei com medo, não quero mais fazer a cirurgia. Então, assim, geralmente são contratos maiores e que envolvem cirurgia.
Acontece. Obrigada. Uma outra coisa que o pessoal faz também é, tipo, de alguma forma iniciar alguma coisa. Tipo, sempre tentar iniciar alguma coisa, mesmo em casos mais complexos, para o paciente já ter a sensação de que já foi feito alguma coisa. E porque daí, tipo assim, uma vez que não é feito nada, ele vai conversar com alguém, a primeira coisa que o fulano vai falar, mas você já iniciou? Não, então pede dinheiro de volta. Agora, se já iniciou, o pessoal já fica tipo, putz, mas eu já comecei o meu tratamento, né? Nem que seja, enfim, alguma coisinha mais inicial, mas justamente para não ter isso. Mas, infelizmente, a gente trabalha com pessoas, né? Então, sempre vai acontecer alguma coisinha. Mas é mitigar o máximo que a gente pode. Porque a venda ela é muito na emoção, né? Sim. Então, a gente vai vender na emoção realmente, depois essa pessoa ela vai, às vezes, pensar, ela tá no direito dela. A gente tem aí, se eu não me engano, 7 dias, né, de compra que ela pode pedir esse dinheiro de volta, né? Mas a questão é, ela chegou aí na sua clínica, parou a vida dela para ir, tomou a decisão de iniciar, por que ela não vai querer mais, né? Então é sempre trabalhar em cima disso. Loucura. Beleza? Tá bom, Pedro, obrigada. Nada, Dani, prazer. Prazer. Pedro, vamos lá. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí, deixa eu passar outras ideias aqui. Tem acontecido muito, e isso é até chato, assim, o pessoal, eles, devido a, enfim, dependendo do tamanho da cidade, dependendo do tamanho algumas franquias tem acontecido isso, mas até pegando nessa questão da LGPD, a pessoa trabalhava numa clínica X, e as clínicas têm muito costume de, tipo, por questão de praticidade, às vezes contratar um funcionário que já trabalhou em outra clínica antes. Uhum. Então fica mais fácil, porque já trabalhou, já tem experiência, já sabe como é que funciona. E tem acontecido muito de uma pessoa que já trabalhou numa determinada empresa anterior, quando ela vai para outra empresa, acho que por questão de meta, experiência, querer mostrar trabalho, ela acaba trazendo os dados da empresa anterior. Entendeu? E aí, e não foi uma, não, foram várias, e várias mesmo. Que o funcionário novo, ele pegou os dados da empresa anterior, e que era da mesma cidade, né? E ela chamou por meio dessa empresa nova, que ela está trabalhando. Ah, não, porque eu tenho aqui os meus contatos no celular, e às vezes a clínica na maior inocência, né? Tipo, realmente, eu já não, porque eu tenho alguns contatos aqui no meu celular, tudo mais, e esse colaborador ali, essa funcionária, acabou pegando os dados de uma outra empresa, né, a clínica não sabia e acabou chamando ali. Isso, de certa forma, ela acaba, né, infringindo ali essa questão da LGPD. E a clínica, ela sofre com isso, certo? Certo, violação total da LGPD. Aí só uma observação, os dados, eles não são de nenhuma empresa, os dados são das pessoas. Uhum. E aí que é o pulo do gato. Porque ele não pertence à empresa, ele não pertence àquele colaborador, ele pertence à pessoa. Uhum. Então, se essa pessoa, e número de telefone é dado pessoal. Então, se essa pessoa, ela for chamada por uma empresa, sendo que ela nunca passou o contato para aquela empresa, sendo que ela nunca teve nenhuma relação com aquela empresa, se eventualmente ela é chamada por aquela empresa e ela queira denunciar, é condenação. É violação à LGPD e é violação aos direitos da personalidade da pessoa. Tem que tomar cuidado com isso então, né, galera? Porque às vezes o pessoal tá na boa vontade, né, de tipo, às vezes, até o funcionário não sabe, vamos dizer assim, né, de tudo isso que a gente está passando aqui, mas no final vai cair sempre na clínica que ela vai ser responsável. Sim, né? Aí, dentro de uma consultoria que tem de LGPD, isso é muito tratado também. A gente dá treinamentos para a equipe para que elas saibam disso. Então, assim, tanto para o colaborador que está chegando, tanto para o colaborador que eventualmente está ali na empresa já há um tempo, mas pode ser que uma hora ele vai sair, vai para outra, para que ele tenha conscientização sobre o que pode e o que não pode. Boa. Bom, uma outra dúvida aqui que eu tô pegando situações que vão acontecendo para a gente trocar uma ideia aqui de clínicas odontológicas. Uma vez um cliente me perguntou para mim, Matheus, eu vou abrir uma clínica nova aqui na minha cidade mesmo. Você acha melhor abrir com o mesmo nome ou você acha melhor abrir com nomes diferentes? Aí eu falei, depende muito do seu objetivo, né? Se você quer abrir com o mesmo nome, de forma geral, você vai estar
aumentando ali, de repente, uma possível barreira de concorrência, vai estar mostrando que você está crescendo, coisas nesse sentido. Porém, às vezes vão ter pacientes que a gente não consegue agradar todo mundo, que às vezes se você tivesse com uma marca diferente, né, você consegue pegar aquele paciente, no caso ele vai nessa clínica ali, e ele não sabe que é o mesmo dono, isso e aquilo. Mas existe depois também a questão dos problemas jurídicos, né? Então, por exemplo, às vezes você abre uma segunda unidade com o mesmo nome, isso acaba interferindo, por mais que é uma unidade nova, mas aquela primeira clínica já teve um problema jurídico, isso acaba, querendo ou não, se respingando ali, né, vamos dizer assim, nessa clínica nova, né? Acontece isso? O pensamento tá certo? Sim, tá certo. Aí vai ser uma caracterização do que a gente pode ter como, eventualmente, grupo econômico. E o que acontecer na clínica A pode ser responsabilizado na clínica B, e aí, até independentemente se está com a mesma marca ou não. Pode ser com marcas distintas, haja responsabilização da mesma forma. Se ficar... a gente tem que olhar muito a boa-fé também. Se ficar demonstrado que aquela segunda clínica foi criada como uma situação para fugir da aplicação da lei, ela vai responder normalmente. Só que é muito caso concreto. Se foi feito tudo certinho, se é uma clínica A, que tem o CNPJ A, que foi criada com a marca A, e tem uma outra clínica que é focada, por exemplo, uma clínica focada em criança, a outra clínica vai ser focada mais na parte estética para adultos, e ela tem o CNPJ B, por mais que sejam os mesmos sócios, CNPJ B, marca B, público B, aí é uma coisa que a gente consegue afastar a responsabilidade de uma sobre a outra. Então, a gente conta muito com a boa-fé, a gente conta muito com o que aconteceu ali no caso em concreto. Mas eu te digo, se a criação de uma segunda clínica for com o objetivo de esconder alguma coisa da primeira clínica, não vai dar certo. A gente consegue linkar rapidinho. A não ser que você coloque sócio laranja. Daí fica mais difícil, mas mesmo assim a gente vai conseguindo, né, rastrear isso como advogado. Mas se é o mesmo sócio, situações completamente diferentes, aí a gente consegue afastar a responsabilidade de uma e de outra. Beleza. Gente, não sei se vocês estão com dúvida, eu tô falando aqui, viu? Outra coisa que tem acontecido muito, algumas clínicas odontológicas, infelizmente, estão aí com problemas financeiros, né? Questão de crise, isso, aquilo, o poder de compra do brasileiro ele diminuiu muito, né? Sim. E aí isso afeta no nosso público, né? Porque, de forma geral, o dinheiro que essa pessoa tem ou recebe, coisa do tipo, ela consegue consumir menos. Então, hoje a gente fala até que o brasileiro está sobrevivendo, né? Por isso que a compra, infelizmente, de outros consumos, outros itens, acabou diminuindo bastante. Uhum. Mas, aí nisso surgem oportunidades para outras pessoas. Por exemplo, clínicas já mais bem consolidadas, de repente com gestão, investidores, isso e aquilo. Onde eu quero chegar está acontecendo um movimento de recompra. Ou seja, pessoas, seja dentistas ou investidores, comprando clínicas odontológicas, né? Então, tipo, dentista vai lá, não está muito legal, vende aquela clínica para uma outra pessoa. Aonde eu quero chegar quando você recompra uma clínica, ou seja, você está comprando uma clínica de uma outra pessoa e assumindo ela a partir daquele momento. Existem várias coisas que às vezes as pessoas não sabem, que tipo, se tiver algum paciente que deu algum problema durante aquele tempo, a pessoa que comprou, teoricamente, ela já passou para frente e isso cai na mão do novo proprietário, né? Isso acontece. Acontece, se não for muito bem cuidada essa forma de transição por meio de uma assessoria jurídica, responsabilidade solidária durante 2 anos. Então, o que está vendendo fica responsável pelo que acontecer durante 2 anos e o que comprou fica responsável pelo que aconteceu nos últimos 2 anos. Sim, porque às vezes o pessoal vê uma oportunidade, né? Tipo, muito barato, vou comprar. Isso acontece muito naquela situação de passa-se o ponto. Isso. Se você vê, passa-se o ponto, você quer ver a padaria, passa o ponto, não compra. Você vai ser responsabilizado diretamente por suas situações. Entra tudo, trabalhista, civil,
todas as questões. Só não entra no criminal, porque criminal precisa de ser praticado pela própria pessoa. Mas tudo que não for criminal, tributário, vai entrar tudo. Então tem que tomar muito cuidado. Precisa de ser... Assim, eu hoje falo com meus clientes, você vai assinar com cliente conhecido, você vai assinar qualquer coisa, consulta o advogado, porque dependendo do que você for fazer, pode ser que dê uma dor de cabeça. Tanto pode ser que não dê também. Mas a gente precisa de resguardar e mitigar os riscos. Com certeza. Até hoje eu sempre falo também, o nosso contrato aqui da Prospecta, ele é um organismo vivo. Então, assim, a gente está sempre ajustando, sempre mudando. Teve uma atualização, a gente vai lá, muda. Teve uma situação nova, a gente vai lá e ajusta, porque é normal, né? Às vezes a gente não prevê tudo. Então, a gente vai trabalhando para ele cada vez ficar melhor. Exato. Bom, gente, eu acho que era isso. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa, Pedro? Não, só agradecer e colocar à disposição de todos que estão aí. Beleza, minha gente. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Eu deixei o contato do Pedro aqui no chat, então vocês podem chamar ele ali também. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp também que a gente tem. Vou parar aqui a gravação só para ela não ficar um pouquinho mais extensa.